Salve, salve, guerreiros da Imaculada! Que alegria estar aqui com vocês mais um dia para que nós possamos dar continuidade nas nossas meditações e com isso cresçamos no nosso amor para Jesus Cristo, com a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima. E aquela perguntinha que nunca se cala: você já separou 5 minutinhos do seu dia hoje para estar com Jesus? Amar Jesus, adorar a Jesus, ficar com Jesus, que seja 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos de tarde ou de noite, já fará uma mudança enorme na sua vida. O Senhor ficará enormemente engrandecido e agradecido por isso, tá bom? Então, para que nós hoje possamos dar continuidade na nossa série do Breviário da Confiança, que hoje também, semana passada, foram meditações assim maravilhosas. Se você não viu, convido você a estar vendo, estar acompanhando esta série, porque está sendo enriquecedora, tá bom? Então, o tema de hoje da nossa meditação é um grande sacramento. Quando Maria Antonieta seguiu o caminho do patíbulo, disse com muita fé e resignação: vou receber um grande sacramento. Ela tinha razão. O sofrimento é, na verdade, um sacramento que um santo acrescentava aos 7 sacramentos da Igreja. O 8º sacramento de amor e de misericórdia. Quantas graças não nos traz do céu! O que perdeu a graça encontra muitas vezes na dor. Quantos santos em gozo da alegria estariam talvez hoje no inferno, se não tivessem sofrido, se a divina providência não os houvesse ferido com a adversidade. Com os sacramentos, o céu. Com os sacramentos, o sofrimento aumenta a graça e nos enriquece de mérito para o céu. Será mister prová-lo? Já não ouvimos tantas vezes nestas meditações? O sofrimento é um batismo de regeneração, a confirmação de nossa miséria, a penitência dos nossos pecados, a Eucaristia do amor, a unção dos enfermos, da misericórdia, a ordem que nos consagra vítimas do amor, o matrimônio do celeste esposo. Grande sacramento, e não se pode entrar no céu sem o receber. Não nos ordena Jesus a penitência como necessária à porta do céu? Se não fizerdes penitência, todos perecereis. Vede o que nos diz o Evangelho sobre a necessidade da penitência. Podemos salvar-nos sem penitência. E que a penitência, e o que é a penitência se não o sofrimento? Sem o 1º e o 8º sacramento não entrará quem pecou no reino dos céus. Olha que lindo que ele fala, sem o 1º e o 8º sacramento. Qual é o 1º sacramento? O batismo. A igreja oficialmente tem 7 sacramentos, mas alguns santos atribuíam o sofrimento como um 8º sacramento. Para que a gente possa entender essa meditação de hoje, é interessante que a gente entenda também o que significa um sacramento. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra, ele instituiu sacramentos. Quando ele sobe ao céu, confirma a sua igreja, derrama o Espírito na sua igreja, ele faz que nós sejamos tocados fisicamente pela sua graça, graça de salvação através dos seus sacramentos. Ou seja, não há caminho de maior graça, não há meio de maior graça de salvação do que os sacramentos, em especial o Santíssimo Sacramento do altar, a Eucaristia. São os beijos que o Senhor deixou para nós, para nos amar, para nos salvar, para nos redimir. Ou seja, é como que quando ele estava na terra, a hemorraíza pôde tocá-lo, ela pôde pegá-lo. Então, Jesus, ascendendo ao céu, subindo ao céu, institui o sacramento para que dessa vez é como que se ele viesse ao nosso encontro e nos tocasse para nos curar, nos restaurar. Então, o sacramento, ele é isso. O 1º sacramento é o batismo. É quando o Senhor nos toca de um modo tão profundo que ele anula o nosso pecado original, que ele nos purifica, nos macula, nos imacula,
Uma criança batizada, ela se torna naquele momento imaculada, no sentido de que ela não tem pecados naquele momento ali. Então, quando ele vem falar sobre um grande sacramento, o 8º sacramento que os santos diziam sobre o sofrimento, pode parecer um pouco estranho, porque a gente pode ficar pensando assim, nossa, mas esse negócio tá ficando muito doido, essas meditações, tá ficando uma coisa muito louca, porque tá parecendo papo de masoquista. Como assim gostar tanto do sofrimento? Como assim querer tanto sofrimento, amar tanto o sofrimento? Mas, gente, não é aquela questão de que nós sentimos prazer com o sofrimento, porque é totalmente o contrário. É pelo fato de que o quanto mais dói dentro de nós, mais nós amamos a Jesus se nós pegarmos essa dor e entregarmos a Ele. Agora, um masoquista, não tem como falar que um masoquista, quando está sofrendo, ele está fazendo um sacrifício. Não, porque sacrifício tem que machucar, tem que doer, a pessoa tem que não gostar daquilo. Agora, o masoquista pode até sentir dor, mas ele gosta, ele tem prazer naquilo. Então, para ele, fazer aquilo é como que um sofrimento prazeroso, é um sofrimento que não é muito sacrificado, porque ele quer aquilo, ele busca aquilo. Nós não vamos ficar agora buscando sofrimento, tá? Eu não estou falando que a gente tem que ir até o sofrimento. Eu estou falando quando o sofrimento vem até nós e nós sabemos que todos os dias da nossa vida sofrimentos chegam até nós, seja grande, pequeno, médio, os sofrimentos vêm, tá? Então, quando ele fala do sofrimento, é exatamente para quê? Para que console o nosso coração. Porque seria muito fácil se eu chegasse aqui para vocês, como muitos fazem, e falasse, olha gente, vamos seguir Jesus, não vai ter problema, não vai mais ter dor, não vai mais ter sofrimento, a gente vai ser alegre, vai ser feliz, uhul! Seria maravilhoso dizer isso. Mas gente, essa não é a realidade. Nós que temos uma caminhada dentro da igreja sabemos que quando era do mundo, sofríamos, e agora sendo de Jesus, continuamos sofrendo. Na verdade, o que muda é o sentido do nosso sofrimento, para que estamos sofrendo. Então, quando ele fala o grande sofrimento, o grande sacramento, ele vai falar que a dor e o sofrimento são maneiras salvíficas que o Senhor tem de nos atingir para nos salvar. E é tão bonito que ele fala aqui, ó, o que perdeu a graça a encontra muitas vezes na dor. Gente, vamos fazer uma reflexão na nossa vida. Quantas vezes, tá? Nós encontramos pessoas, ou nós mesmos somos essas pessoas, que voltamos para Deus pela dor. Ou seja, o que perdeu a graça, às vezes nós éramos de Deus, nós estávamos tendo uma vivência com o Senhor, nos afastamos, abandonamos Jesus e pela dor voltamos. Ou seja, quantos que perderam a graça, a encontram novamente, muitas vezes na dor. Ou seja, muitos voltam novamente para Cristo pela dor, tá? E ele diz, quantos santos em gozo de glória estariam talvez hoje no inferno, se não tivessem sofrido? Olha só que forte isso. Quantos santos que a gente conhece hoje, que às vezes provavelmente não estariam no inferno se não tivessem sofrido, se o sacramento não tivesse, se o sofrimento não estivesse impetrado na alma, não estivesse penetrando na alma. Então, eu quero convidar hoje vocês, todos nós, a que olhemos para o sofrimento não como um castigo de Deus, mas muitas vezes como uma maneira de amor de Deus. Porque Ele nos ama através da dor também, porque Ele quer nos salvar. E todos sabem que tem momentos da nossa vida que, se não fosse pela dor, nós não teríamos voltado ao Senhor. Se não fosse pela dor, nós não teríamos recomeçado novamente. Então não é aquela questão assim, Jesus, as pessoas pensam assim, eu não quero seguir Jesus porque ele é meio doido, ele vai ficar mandando sofrimento para mim, eu não quero sofrer. Gente, não existe isso. É como eu disse, sendo do mundo, sendo de Deus, nós iremos sofrer. O que muda é o sentido do nosso sofrimento, o para que estamos sofrendo e o que aquilo está causando dentro de nós. Então, quando nós paramos de ter medo do sofrimento, quando nós exorcizamos esse pensamento da nossa cabeça de não sofrer, não sofrer, não sofrer, mas olharmos para aqueles sofrimentos que vêm e falar assim, Senhor, eu não pedi esse sofrimento, eu não quis esse sofrimento, mas se o Senhor mandou para mim, se o Senhor permitiu que esse sofrimento me atingisse, então me ajuda a poder tirar
todas as graças que esse sofrimento tem para me trazer, a tirar todas as graças de salvação, de conversão, de mortificação que esse sofrimento tem para me dar. Então é se santificar na dor, se santificar no sofrimento, porque é como aquela palavra que diz, Jesus na sua vida ele nos salvou a todo momento da sua vida apostólica, mas qual momento foi mais intensa o derramamento de Jesus? Qual momento foi mais forte da salvação de Cristo? No momento que ele estava ali com os discípulos, aconchegado, pregando, ou foi no momento doloroso da cruz? Foi no momento doloroso da cruz, porque lá ele foi no extremo do sofrimento, lá ele foi no extremo do seu derramamento pela salvação do mundo. Então é a mesma coisa nós. Às vezes o sofrimento ele é muito mais santificador na nossa vida do que se nós tivéssemos uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida qualquer. É como ele vai dizer, talvez muitos santos hoje que nós conhecemos, Padre Pio, Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Bento, seja lá qual santo for da sua devoção, provavelmente hoje estaria no inferno se não tivesse sofrido o que sofreu, se Deus não permitisse as adversidades do jeito que ele sofreu. Sabe por quê? Quando nós estamos acomodados, quando nós nos acomodamos, o que acontece? A nossa tendência é começar a nos esquecer das realidades celestes. Quando nós estamos muito de boa, muito sossegado, muito tranquilo na nossa vida, a gente é como se a gente fosse, de certo modo, se afastando de Deus. Porque as preocupações do dia a dia, a correria, a loucura, os estudos, o trabalho, começam a nos invadir de tal modo que a gente vai se perdendo de Jesus. Agora, quando nós estamos no meio de um sofrimento, quando nós estamos no meio de uma cruz, isso faz com que nós nos unamos a Jesus. Quantos que nesse momento da pandemia, que estavam distantes de Deus, não se aproximaram de Deus? E quantos também que estavam malemar com Jesus, que desse momento da pandemia chutaram o pau da barraca, foram embora e talvez nunca mais voltem. Mas nós que estamos aqui, comecemos hoje a olhar para o sofrimento como esse sacramento de amor. É como ele vai dizer, né? O 8º sacramento, como um santo diz, que ele diz, aqui ó, o 8º sacramento de amor e de misericórdia, ou seja, o sofrimento ele é um sacramento do amor e da misericórdia de Deus para nos salvar. Então olhemos para os sofrimentos que vêm até nós. Lembre-se, eu não estou falando que a gente tem que pedir sofrimento, eles vão vir até nós, eles vêm até nós. Então quando os sofrimentos virem, que nós possamos olhar para Jesus diante daquele sofrimento e falar assim, Senhor, me converte. Senhor, converte-os da minha casa. Senhor, muda a minha realidade, muda a minha família, muda a minha história. Converte o meu marido, converte os meus filhos, converte minha mulher, converte os meus pais, meus amigos, converte os meus colegas de trabalho, converte os colegas de faculdade, converte todos através desse sacramento de misericórdia que é o sofrimento. Então, gente, amém, tá? Prestem bastante atenção na meditação de hoje, reflitam ela, tá? Fiquem com os pensamentos de Jesus na cabeça, porque isso nos ajuda muito no nosso caminho de santidade. Gostaria rapidamente de convidar você que não é inscrito no canal a estar se inscrevendo, curtindo esse vídeo, compartilhando, divulgando ele, tá bom? Para que mais pessoas possam também ser alcançadas pelas essas nossas meditações, tá? Então fiquem com Deus e salve Maria!